A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 2, que traz por título A Plenitude dos Tempos. Eita glória! Se prepara aí, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 2 do Juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título A Plenitude dos Tempos. Mas antes, aquieta seu coração. Quero saber o seguinte, percebeu alguma mudança, alguma coisa diferente? Eita glória! Estamos aqui montando ainda o nosso estúdio. Já deixei várias gravações mostrando o nosso estúdio lá em nosso Instagram, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou do novo estúdio? Vai ter algumas modificações aqui ainda, mas vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas aqui agora estou observando que falta alguma coisa aqui. Concorda comigo? Eu deveria ter colocado alguma coisa. Na verdade, eu vou colocar. Olha só o que está aqui. Olha só esse cantinho aqui bonito. O que é que eu vou colocar? Olha só. Eita glória! Já está aqui, já está em minhas mãos. Chegou, meu povo, a nossa placa de 100 mil inscritos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Mas preste atenção, essa placa aqui não é do pastor Giovanni, da nossa irmã Neia, da nossa equipe não. É de vocês, é nossa, é a nossa família que já conta com mais de 100 mil inscritos. E essa placa já tem o lugar certinho. Vou colocar no lugar dela. O que vocês acham? Preste atenção. Eita glória! Olha só, deixa aqui bem bonitinho. Fica quietinho aí, não sai daí não. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. E quero agradecer a você que é inscrito, que comenta, que deixa seu like, que Deus continue te abençoando, viu? E vai se preparando, porque agora a nossa meta é chegarmos a 1 milhão de inscritos. É difícil? É impossível? Eu sei disso, mas nós adoramos um Deus do impossível. Eu creio, você crê também? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Veja só, se você é professor, sabe muito bem que eu sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula e está sensacional. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Coloca no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer. Você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fica à vontade, professor. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim chamar a atenção da sua turma com relação à temática. Aqui você pode perguntar o que significa a plenitude e o que seria a plenitude dos tempos. Quando começou? Já terminou? O que é que deu origem à plenitude dos tempos? O que foi que aconteceu? Da mesma forma, vai terminar quando? Eita! Já vamos iniciar nossa aula apertando o juízo dos nossos juvenis. Mas preste atenção, professor. Essas perguntas é para levantar uma discussão. Não é para você ficar perguntando e respondendo, não. Aqui é para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos.
Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Então fica calmo, professor. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aqui já está uma resposta. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para estar nos salvando, nos resgatando. Quando foi que teve origem a plenitude dos tempos? Com a vinda de Cristo. Assim inicia o reino de Deus, a pregação do Evangelho, a salvação, a transformação através de Cristo Jesus. Logo, a plenitude dos tempos se dá com a vinda de Cristo Jesus. É como eu tenho dito, professor, as respostas estão no decorrer da sua aula. É por isso que no início não precisa responder. Faça as perguntas, faça a discussão, deixe a sua turma movimentar. Agora vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia, todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador referente à revista dos juvenis, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. E aqui na mesma quarta-feira, em nosso canal no YouTube, às 9h05, nós postamos o nosso vídeo aula. E na mesma quarta, só que às 14h05, nós postamos o nosso vídeo com a dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na quarta-feira já estreou a lição número 3, pois a lição número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 20 de março e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos dar seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Isaías capítulo 7, versículo 14 ao 15. Em seguida, Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. E logo após, Lucas, capítulo 24, versículo 21 ao 31. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Eu tenho dito aqui, vamos colocar os nossos alunos para estarem participando ativamente da nossa aula. E isso cabe a nós enquanto professores. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conectado com Deus. Querido aluno, nunca se esqueça de que a busca de conhecimento se faz necessário para melhor servir a Deus. E o debruçar-se sobre o conteúdo da lição é um dos passos a serem dados neste caminho. Entretanto, antes de tudo, busque um relacionamento íntimo com a fonte da sabedoria, o Senhor. A exímios conhecedores da Bíblia, caminhando para o inferno. Afinal, apenas o saber não é suficiente para usufruirmos da vida abundante que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar. Além do conhecimento, precisamos estar cheios do Espírito que vivifica. Professor, entenda que é necessário deixar bastante claro com seus juvenis que nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, mas que a grande preocupação deles deve ser conhecer a palavra e aplicar na vida. De nada adianta estudar por estudar, para ter a formatura, para ter um certificado, para ter um curso teológico, para ficar demonstrando conhecimento. Não, nós precisamos estudar a palavra, conhecer a palavra, para assim sabermos qual a boa e perfeita vontade de Deus e executarmos. Porque também não vai adiantar não, viu? Você conhecer a palavra e não obedecer a palavra, não praticar a palavra. Nesse trimestre, por exemplo, vamos estudar o Novo Testamento, a vida e obra de Jesus e o que Jesus espera de nós. Por isso, vamos dar seguimento. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título Cristo, o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia aponta para Jesus como profecias já cumpridas acerca dele. O seu nascimento miraculoso, o local de sua vinda, a sua morte e ressurreição,
também com promessas que se cumprirão, a exemplo de sua volta para buscar aqueles a quem Jesus prometeu preparar lugar. O próprio Jesus diz que as escrituras inteiras testificavam a seu respeito. Certa feita, ao ler o livro do profeta Isaías em uma sinagoga em Nazaré, Jesus afirmou: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, como fora anunciado séculos antes pelo profeta Isaías. Lá estava Jesus ungido pelo Espírito do Senhor, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vistas ao cego, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Todos podiam ver Jesus operando tais sinais, mas nem todos creram. Na ocasião narrada em Atos capítulo 8, versículo 26 a 40, na qual Filipe evangeliza o etíope. Ele começou pelo texto de Isaías 53, que o homem lia e continuou, como está escrito, explicar outras passagens das Escrituras, lhe anunciando a Jesus, como podemos ver nestas em tantas outras passagens. O Messias, o Cristo, ungido de Deus, é o tema central das Escrituras. Veja só, professores, desde o Antigo Testamento, nós já podemos observar profecias, referências acerca do Messias, acerca de Cristo Jesus. Várias profecias que vai falar do seu nascimento, da sua vida, da sua obra. Tudo isso para testificar. Quando o povo de Israel começou a observar a vida de Jesus e as profecias, eram para ter aceito. Jesus Cristo era para ter sido reconhecido como o Salvador e o seu Messias. Por quê, pastor? Porque existiram diversas profecias no Velho Testamento que foram cumpridas em Cristo. Isso para testificar e confirmar que aquele Jesus que eles estavam vendo, conversando, ouvindo, era o Messias enviado de Deus. Mas como o Messias não veio da forma que eles estavam esperando, o povo de Israel esperava o Messias guerreiro, esperava o Messias no mesmo espírito de Davi, guerreiro, forte, lutador, para que pudesse libertar Israel da opressão romana. Então, os judeus queriam, porque queriam, um Jesus, um Messias libertador, que trouxesse libertação para que Israel pudesse ser um povo forte, uma nação forte, libertária e livre da opressão romana. Mas, no entanto, Jesus não veio com esta intenção de libertar da opressão romana, e sim do pecado. Mas Israel preferiu rejeitar a Cristo, mesmo vendo, lendo na Bíblia as profecias e vendo se cumprir nele. Mas, no entanto, aqueles que viram, aqueles que creram, ouviram a palavra e foram chamados por ele para estar pregando e anunciando o ano aceitável do Senhor. Por isso que a ele toda a honra, a ele toda a glória. Nós, enquanto cristãos, devemos olhar o Velho Testamento e sempre verificar, está apontando para quem? Quem é este que há de vir? Quem é este que vai libertar? Quem é este que vai salvar? Quem é este que vai restaurar? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então já vai aprendendo aí, viu, professor? O Antigo Testamento serviu como a sombra, apontava para o Novo, apontava para Jesus, que é o Messias, o Salvador, o Libertador, não somente de Israel, mas sim de todos aqueles que creem nele. Se você crê nele, será liberto, transformado e será salvo. Você crê dessa forma? Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas pergunta o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, presta atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados,
certificados. WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, resumos, artigo, lição comentada, lição descomplicada. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp e entre em contato comigo. Mas se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Profecias sobre o Messias. O momento da vinda do Messias, aguardado pelos judeus, mas não aceito por todos, está registrado em várias profecias com precisão de detalhes, especificidades sobre a sua concepção sobrenatural, a mulher da qual ele nasceria, o lugar de seu nascimento, sua encarnação, sua ida ao Egito com os pais por causa de perseguição, são profecias do Antigo Testamento e devidamente cumpridas no Novo Testamento. Quando você começa a observar as profecias do Antigo Testamento com relação ao Messias, você percebe que elas todas tiveram cumprimento na pessoa de Jesus, se cumpriram em Cristo Jesus. Nós falamos acerca do seu nascimento, acerca da sua mãe, acerca do lugar aonde ele nasceria, da sua obra, da sua morte. Tudo isso são profecias que foram feitas, profetizadas no Velho, mas se cumpriram no Novo Testamento. Isso tudo é para confirmar que Jesus, o Filho de Deus, é o Messias, que era aguardado por muitos. Os judeus esperavam o Messias, os judeus queriam o Messias, mas quando ele veio em uma forma simples, humilde, para libertar o povo do pecado, pregando para pecadores, ele foi rejeitado. Isso mesmo, os judeus rejeitaram a Cristo porque eles queriam um governo militar. Eles queriam um Messias que fosse um guerreiro para libertar a nação da opressão romana. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título A Virgem. Como deveria ser uma virgem que conceberia Jesus? Assim como foi profetizado por Isaías 7,14, o anjo Gabriel foi exatamente ao endereço de uma moça com essa característica. O nome da agraciada era Maria. Seu estado de virgindade foi confirmada por ela mesma, quando disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Segura que a profecia era verdadeira, Maria se colocou à disposição para o seu cumprimento, quando disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Veja só, Isaías capítulo 7, versículo 14, é uma profecia bastante conhecida. E veja que tem muitas pessoas que tentam negar a profecia, mas lá está escrito que viria de uma virgem, que a virgem conceberia. Agora eu te pergunto, aonde já se viu uma virgem conceber algo impossível de acontecer? Então o anjo Gabriel procura Maria e diz a ela que ela ficaria grávida do Messias. Ela chega logo a questionar: mas como eu vou ficar grávida se eu não conheço varão, se eu não tive ainda nenhum tipo de relacionamento? Então o anjo a explica que ela estaria grávida, concebida do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo estaria colocando nela Cristo Jesus. E assim cresceria, se desenvolveria o Messias, o Filho de Deus. Então, nesse episódio daqui, Isaías capítulo 7, verso 14, nós vamos ver a profecia. E na conversa do anjo com Maria, nós já vimos tudo pronto, até que nasceu o Messias. De Maria, que não tinha conhecido o varão, ela estava noiva, comprometida com José, mas ainda não tinha nenhum tipo de relacionamento.
Mas, no entanto, se cumpre a palavra de Deus. Do jeito que Deus disse, do jeito que Isaías profetizou, aconteceu. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia não tem erro. A Bíblia não tem erro. Ela é infalível. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título a cidade. O profeta Miqueias havia predito a cidade de Belém como lugar onde o Messias nasceria. Mas como se cumpriria a profecia, visto que José e Maria moravam em Nazaré? Um alistamento convocado por decreto da parte de César Augusto foi um meio usado por Deus para o deslocamento do casal até Belém. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Lá, em cumprimento, a profecia, nasceu Jesus. É interessante perceber que o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 12, vai profetizar a cidade do nascimento do Messias, a cidade de Belém, que não era nenhuma grande capital, uma cidade pequena, podemos dizer assim, apenas o distrito. Mas, no entanto, José e Maria não moravam em Belém. Eles eram naturais de Belém, porque tanto José quanto Maria vêm da descendência de Judá. Logo, eles deveriam fazer o alistamento na cidade de Belém, mas eles estavam morando em Nazaré. Mas, no entanto, César Augusto fez o decreto convocando a todos, para que todos pudessem comparecer à cidade do nascimento, para que fizesse o alistamento, para verificar quantas pessoas tinham. Então, José e Maria tiveram que caminhar de Nazaré até Belém. E Maria já estava chegando a hora de conceber a Cristo. Quando eles chegam na cidade de Belém, adivinha o que acontece? Nasce o menino, cumprindo assim a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 12, onde diz que o Messias nasceria em Belém. Meus irmãos, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que está escrito vai se cumprir, creia. Miqueias profetizou muito antes do nascimento do Messias que ele estaria nascendo em Belém. E Deus criou toda a oportunidade para que a palavra dele pudesse cumprir na vida de Jesus, na vida de Maria e também honrando a palavra do profeta. Se o profeta usado por Deus diz que vai ser em Belém, aconteceu então em Belém. Você crê dessa forma? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título Deus conosco. É clara a citação de Isaías 7,14 em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, a respeito de Jesus. Ele seria chamado de Emanuel, isto é, Deus conosco. Mateus até destaca: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, para ser Deus conosco. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas que verbo é esse? O evangelista João diz: o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Preste atenção para você entender esse contexto daqui. Existiam diversas profecias acerca da vinda de um libertador, de um rei, de um guerreiro, de um libertador de Israel. Existiam diversas profecias. O que muitos não tinham atentado é que o próprio Deus estaria enviando o seu filho, que é Deus também. Então aquele que viria para libertar não seria tão somente um homem, mas o próprio Deus encarnado. É por isso que João vai trazer a revelação que o Logos, que a palavra foi gerada, encarnou-se, tomou a forma humana. Logo, a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, vai se cumprir: Deus conosco. Logo, o Messias não seria tão somente um homem, mas também o próprio Deus encarnado em forma de homem, tomou forma de homem, foi concebido por Maria, nasceu, cresceu, se desenvolveu. Logo, Jesus é Deus homem. Eita glória! Ele deixou sua glória, sua majestade, para estar aqui conosco, sofrendo e padecendo.
Então, as profecias vão deixar claro que o Messias seria o próprio Deus, o Filho de Deus, que viria a esta terra para nascer, crescer, padecer, sofrer, morrer, pagar a nossa dívida, para que hoje nós possamos estar salvo. Você está salvo porque ele, o Messias, morreu no meu e no seu lugar. É Deus conosco. Mas vamos para o nosso segundo tópico e quarto item, que traz por título: Perseguição ao nascer. Profecias de Oséias e Jeremias foram cumpridas quando ocorreu a implacável perseguição de Herodes em busca de matar o menino Jesus. O anjo do Senhor apareceu a José informando-lhe da intenção do rei sobre o que ele deveria fazer. A ordem foi: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José obedeceu, sentindo-se enganado. Muito irritado, Herodes mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, cumprindo-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Passada a matança e já morto o rei, a família de Jesus voltou para a terra de Israel, em cumprimento ao que profetizou Oséias: quando Israel era menino, eu amei e do Egito chamei a meu filho. Veja só, na Bíblia Sagrada, ou na verdade, existia a profecia bíblica que dizia aqui que o menino estaria sendo fugitivo, estaria indo se afugentar lá na terra do Egito. E assim aconteceu, porque quando nasce o menino, Herodes fica sabendo que nasceu o libertador. Ele queria conhecer, na verdade, para matá-lo. Então, ele arquitetou um projeto para matar todas as crianças que tinham nascido naquela região de Belém. E assim matava também o menino. Mas o anjo aparece a José, conta toda a história e diz a ele que era para ele ir para o Egito, porque assim fugiria das mãos de Herodes. E depois que Herodes morre, o anjo aparece a ele dizendo: pode retornar. Então, José e a sua família retornam do Egito. Aí você vai ver a profecia de Oséias capítulo 11, dizendo que o próprio Deus estava chamando o menino do Egito. Jesus estava no Egito, mas amando o Senhor, mas Deus estava chamando do Egito o menino. O que é isso, pastor? Profecia bíblica. Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi predito, vai acontecer. Você pode estar no Egito, mas quando Deus te chamar, você vem e vai ser abençoado em nome de Jesus. Eita maravilha! Quero saber o seguinte: você entendeu? Diversas profecias no Velho Testamento vai se cumprir no Novo. O nascimento de Jesus por uma virgem, assim aconteceu. O nascimento de Jesus em Belém, assim aconteceu. A sua fuga para o Egito, para não ser morto, assim aconteceu. O seu retorno do Egito para a terra de Israel, assim aconteceu. Foi profetizado no Velho e se cumpriu no Novo. Em tudo isso, nós podemos dizer em alto bom som: Jesus Cristo, ele é o Machia, ele é ungido, ele é o Messias, aguardado por todos, rejeitado por Israel, mas aceito por minha pessoa, aceito por você. Você pode dar um brado de glória, por gentileza, aí? Eita glória! Ele disse que aqui é bênção pura sem mistura. Mas você está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Nós estamos lançando as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Veja só este modelo. Você gostou? No final deste vídeo, vou deixar outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos enviando para todo o Brasil. Se tiver interesse em nossas camisas, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Você gostou dessa aqui? É bênção pura essa mistura. Vem adquirir as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Vai ser bênção pura essa mistura. Venha! Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: a razão de sua vinda. A principal razão da vinda de Jesus foi salvar a humanidade de seus pecados.
Embora ele também tenha curado muitos enfermos e feitos diversos milagres, em sonho o anjo Gabriel confirmou a José o que havia falado a Maria. Disse que o nome do menino seria Jesus, justamente porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já adulto, na casa de Zaqueu, Jesus mesmo revelou a razão de sua vinda, após falar que a salvação havia chegado no dia de sua visita à casa daquele corrupto cobrador de impostos. Explicou porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Para a mulher pecadora que ungiu seus pés, Jesus disse: os teus pecados são perdoados. Ora, comum nas curas que realizava, o Senhor também mencionava a sua missão salvadora. Em outras palavras, por que Jesus veio a este mundo? Qual era a sua missão? Qual era o seu propósito? Primeiramente, salvar, libertar não somente Israel, mas sim a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, para nos resgatar, para nos colocar em comunhão com Deus. Então Jesus veio a esta terra para pagar a nossa dívida. Isso mesmo, após o pecado, o homem, a humanidade, contraiu uma dívida diante do Senhor. E era necessário ser pago essa dívida. Por isso veio Cristo Jesus, Deus homem, 100% homem, 100% Deus, viveu desta terra, sofreu, padeceu, mas no entanto não abriu mão, não cedeu 1 milímetro, cumpriu a palavra, seguiu o que deveria seguir, fez o que deveria ter sido feito. E através desta vinda aqui nesta terra, ele padeceu, sofreu, não pecou, não abriu mão da sua missão. E através da sua morte, morte esta de cruz, de sofrimento, ele trouxe salvação, libertação para qualquer pessoa. Isso mesmo, qualquer pessoa pode ser liberto, qualquer pessoa pode ser salva, basta crer nele. Basta acreditar nele, basta se entregar a ele. Eu fiz isso no dia 30 de abril de 1999 e estou dizendo aqui, viu? Valeu a pena. E você se entregou a Cristo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, que traz por título: a plenitude de Deus. Certa vez, antes mesmo de curar um paralítico, Jesus disse que o perdoava pelos seus pecados. Aos olhos humanos, esta poderia não ser a maior necessidade daquele homem. Entretanto, aos olhos do Deus Altíssimo, sim, porque o nosso corpo terreno é breve e passageiro. Mas a alma que Jesus perdoara naquele momento era eterna. E sobre o perdão de Jesus passava a estar liberta de uma deficiência, de dor muitos maiores. Na ocasião, houve questionamento da parte dos escribas e dos fariseus de que só Deus podia perdoar os pecados. Jesus então operou além, mostrou que a sua obra é completa, zelando por aquele homem também em sua angústia presente, em sua necessidade mais básica, temporária e terrena, ao curar as suas pernas. Por isso, o testemunho de João Batista acerca de Jesus já predizia: todos nós recebemos também da plenitude, com a graça sobre graça. Isto é, nós que não tínhamos parte alguma com Deus, recebemos por favor imerecido graça todos os benefícios, tornando-nos seus filhos. Mas não somente isto. Graça sobre graça significa que, mesmo já tendo sido enormemente agradecido por esta obra completa de Jesus na cruz, ainda precisamos de mais graça continuamente até irmos nos encontrar com Ele na glória. Veja só, muitas pessoas, na verdade, principalmente os fariseus, questionaram a Jesus, dizendo que só quem pode perdoar pecados é Deus. Como é que você diz que pode perdoar pecado? Como é que você diz para este paralítico que estão perdoados os seus pecados? Você é Deus? Você tem esta autoridade? Quem foi que lhe deu esta autoridade?
Então, Jesus, para mostrar a todos que ele tem autoridade de perdoar pecados, de curar o enfermo, ele então realiza a cura na vida do paralítico, dando assim duas bênçãos em uma vez só. A maior bênção na vida de um homem é a salvação. E aquele paralítico recebeu a sua salvação naquele momento e ainda recebeu mais graça ainda, mais favor imerecido, porque Jesus salvou a sua alma da morte, do inferno, e também lhe curou assim suas pernas. Ele pôde caminhar, ele pôde andar, ele pôde correr. Assim é como o comentarista colocou aqui, é graça sobre graça. Precisamos de Cristo para sermos salvos. Sem ele não tem salvação. Sem ele não tem libertação. E mesmo depois que nós aceitamos a Cristo e entregamos a nossa vida a ele, estamos salvos em Cristo Jesus. Mas precisamos de mais graça para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos ser curados, possamos ser libertos, possamos ser abençoados. Em outras palavras, nós precisamos da graça de Cristo 24 horas por dia. Te pergunto, como é que está a sua comunhão com Ele? Eita, como é que está a sua moral com Ele? Será que você está do lado dos fariseus, que sempre fica criticando, ridicularizando, diminuindo, não acreditando, só querendo ver e nada faz? Ou você está do lado daqueles que assume, sou pecador, mas em Cristo Jesus estou liberto e vou morar no céu? Você está em qual lado? Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a obra do Senhor é completa em nós, contemplando uma vida abundante, tanto aqui como para a eternidade. Entretanto, para usufruirmos de todas estas dádivas, carecemos de intimidade com Cristo, com o seu Espírito Santo, agindo no processo de contínua santificação em nossas vidas. Apenas por meio de nosso relacionamento com Ele, temos a possibilidade de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. O tempo chegou, a hora é agora. Deus quer nos encher da sua presença, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos salvar, nos libertar, fazermos instrumento nas mãos dele. Agora eu preciso buscar mais, orar mais, consagrar mais. Incentive os seus jovens a estarem crescendo na graça e no conhecimento, que a vida deles possa se aproximar mais de Deus através da oração, da meditação, porque Cristo Jesus quer ser próximo. Cristo Jesus quer estar do lado. Agora, muitas das vezes, nós ficamos fugindo da presença dele, da nossa responsabilidade diante da obra do Senhor. Mas que Deus possa te abençoar, que Deus possa te cobrir com toda a sorte de bênção. Quero saber o seguinte: você gostou dessa aula? Você ficou em dúvida? Tirou as suas dúvidas? Será que realmente deu para descomplicar a aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Deus te abençoe e lembrando, viu? Vai assistir a nossa dinâmica que está sensacional.
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.